Bom dia, meu amigo. Então, na intenção de tentar esclarecer e ajudar nas informações, a gente estava falando de pontos de pressão e pontos vulneráveis. A sua grande diferença é que os pontos de pressão é necessário o contato corpo a corpo e ele normalmente é explorado quando você precisa fazer imobilização segura e também se sair de determinados golpes que o seu adversário esteja te aprisionando. Em outros casos também, serve como também de ponto de apoio para você iniciar uma finalização. Às vezes você não está conseguindo finalizar o indivíduo porque ele está em uma posição extremamente desfavorável. Aí você utiliza o ponto de pressão justamente para facilitar a sua imobilização e a finalização. Já os pontos vulneráveis são aqueles pontos de grande fragilidade que você pode provocar não só grandes contusões sérias do ponto de vista de o indivíduo ficar paralisado ou totalmente inapto a se defender, como também pode provocar a morte. E os golpes têm que ser exatamente definidores. Para isso você tem que utilizar 100% da sua força. E um exemplo muito prático. Você está de frente para o seu adversário e ele levanta a camisa expondo praticamente uma arma branca ou uma arma letal, uma arma de fogo. Você, necessariamente, ao perceber que ele está armado, mas ele não está em porte desta arma, apenas mostrou para você, você pode utilizar um ponto vulnerável dele como com um golpe certeiro para poder, a partir daquele momento, você definir toda a situação. Porque normalmente o indivíduo, ao mostrar que está em posse de uma arma, ele pensa que você vai ficar paralisado ou rendido em relação às suas solicitações. Imediatamente você vai imprimir com um deslocamento rápido, né, um golpe certeiro naquela região que seja uma região de vulnerabilidade. Por exemplo, os testículos, região do plexo solar, que a depender da sua intensidade de força, você pode provocar uma fratura e uma lesão grave, levando o indivíduo à morte, quando essa fratura leva ele a perfurar o pulmão, sendo que essa região onde tem um osso do externo vai atingir imediatamente a estrutura pulmonar, e isso vai levar o indivíduo a ter uma hemorragia. A outra região também é esse osso chamado ióide, é o chamado pombo de Adão, esse osso que fica aqui no pescoço. Ao desferir um golpe, quer seja um soco, quer seja uma cotovelada, você pode imediatamente também causar uma lesão grave, impedindo uma circulação colateral e o indivíduo vai ficar sem respirar, consequentemente vai levá-lo a óbito. Aqui você tem duas artérias carótidas que são responsáveis pela alimentação de todo o cérebro. Então, qualquer pressão nessa região, você pode fazer com que o indivíduo imediatamente venha a desmaiar. Só que, como a gente havia conversado, pressionou essa região, o indivíduo desmaiou, você soltou ele e ali naquele momento ele já está pronto para ser imobilizado. Caso você mantenha a pressão, mesmo percebendo que ele já está com o corpo desfalecido, isso significa que a demora de oxigenação aumentou para chegar ao cérebro. Se você não fizer uma reanimação em 2 minutos e esse cara consiga retornar, isso pode ser basicamente uma grande probabilidade dele ir a óbito. Então existem golpes que você pode causar óbito, existem golpes que você pode causar lesões graves e existem golpes de impactos para que você apenas venha a desmaiar aquele indivíduo. Então, alguns pontos vulneráveis. Narina, você pode fazer uma pressão apenas empurrando, né, a cartilagem para cima para o indivíduo se afastar de você. A intenção de você fazer ele se afastar é para que imediato você possa desferir um golpe. Quando você está em uma condição de luta corporal, onde você fica impossibilitado de imprimir um golpe a longa distância ou fazer um estiramento para gerar uma potência de movimento. Então você usa esses golpes, né, de ponto de pressão justamente para criar um afastamento do indivíduo
que está lutando com você, ou até mesmo aproveitar essa movimentação e imobilizá-lo. Então, cartilagem do nariz, aqui a fúrcula, essa região que é esse buraquinho que fica aqui no pescoço, você pode empurrar com um dedo, o indivíduo vai se afastar imediatamente. Essa região aqui atrás da orelha, chamado meato acústico externo, você pode pressionar com os dois dedos e o indivíduo imediatamente vai soltar, porque a dor ela é tão intensa quando você pressiona essa região, que ela fica aqui na base do osso mandibular, que ele vai sentir uma pressão no cérebro e imediatamente ele vai largar. Caso ele não largue, você continua pressionando, que você pode provocar um desmaio nesse indivíduo, se ele quiser resistir nessa posição de tentar te estrangular. Então, normalmente, quando o indivíduo ele pega por trás, você pode movimentar os braços para trás, pressionando os dois dedos polegares atrás do meato acústico externo, você empurra para cima e ele imediatamente larga. A partir daí você pode dar continuidade com golpes para finalizar. Porque é esse tipo de atitude que nós temos de utilizar o ponto de pressão é para que aumente a nossa probabilidade de desferir um golpe com mais confiança e mais eficácia. Então por isso nós utilizamos isso. A questão da articulação. Existe aqui uma veia poplítea que fica na perna. Você pode pressionar no momento que você estiver em uma luta corporal e esse indivíduo venha a provocar uma queda e os dois estejam rolando. Você pode pegar nessa região da veia poplítea que fica aqui próximo à tíbia, fazer uma pressão com as duas mãos, pressionando assim. Você vai fazer com que a dor seja tão intensa que o indivíduo imediatamente vai ficar passivo de corresponder às suas solicitações de imobilização. Torção no punho, região do punho que você pode pegar, torcer para que o indivíduo responda. Isso são pontos de pressão. Aqui nós temos perto da fossa do olecrano, essa região aqui, ó, perto do braço e antebraço, que fica dividindo o braço e o antebraço. Você pode pressionar com o dedo, com a ponta do polegar, de forma intensa, que o indivíduo também vai sentir dor e ele vai ficar basicamente rendido às suas solicitações para facilitar a imobilização. Outra coisa também que é extremamente importante para a gente perceber na hora de desferir um golpe. Existem golpes que você pode apenas empurrar um indivíduo, você empurra com o pé, você bate no indivíduo para o indivíduo cair. Isso facilita para que você realmente possa fazer uma imobilização segura. Mas se por acaso você usar a ponta do pé, quando você desfere um golpe na região do baço, você pode provocar imediatamente uma hemorragia e o indivíduo vir a óbito. Um soco nessa região de vulnerabilidade abaixo da linha do diafragma, desculpe, você tem um tórax, você tem uma linha que divide o tórax do abdômen, que é chamada linha diafragmática. Um soco nessa região com muita força, principalmente com tendência a pegar do lado extremamente esquerdo para o direito, você pode atingir as vias hepáticas. Essas vias hepáticas vai fazer com que derrame na sua corrente sanguínea através do impacto uma série de toxinas, porque o fígado é rico em toxinas. Então o que acontece? O indivíduo vai ficar contaminado com essas toxinas que chegaram de uma forma muito intensa na corrente sanguínea, que pode levá-lo a óbito. Um soco na região frontal ou um chute na região temporal, você pode não só provocar desmaio, mas também o indivíduo vai ficar com anamnésia temporária e ele não vai lembrar imediatamente quem foi que causou aquele dano a ele, e isso evita a possibilidade de uma reação de retorno vingativo, ou no caso do indivíduo querer, na verdade, te atacar novamente. Então, a depender da intensidade que você use para poder desferir um golpe, você pode causar uma lesão temporária ou uma lesão permanente, depende de como você emprega essa energia. Eu costumo dizer o seguinte, que a questão da utilização da defesa pessoal, ela está muito relacionada à situação que você está vivendo, onde você pode enfrentar um indivíduo que queira fazer uma luta corpo a corpo, você evita de todas as formas, tentando argumentar, o indivíduo insiste nessa luta corpo a corpo, você tem que fazer o máximo para usar a sua força
não letal, mas uma força suficiente para paralisar o indivíduo, que pode ser uma provocação de um desmaio, ou se esse indivíduo estiver extremamente enlouquecido, querendo provocar uma tragédia maior, você pode ter uma fratura por uma questão de segurança. Isso eu estou lhe dizendo se nós nos sentirmos totalmente ameaçados. Em caso do indivíduo estar em posse de arma de fogo, aí a coisa requer uma certa segurança. Nunca se precipite, nem nunca vá exatamente exercer nenhum tipo de movimento que vai fazer com que o indivíduo perceba que você tem um poder e o conhecimento das artes marciais, porque o final de tudo vai ser ele tentar exatamente executar, justamente por perceber que você é um perigo real para ele, já que ele vê que você não está armado, mas você tem o potencial da defesa pessoal. Então, o que é que a gente sugere? Sempre que o indivíduo está armado, imediatamente se render, demonstrar total insegurança para que ele fique confiante na ação dele e não se demonstrar seguro, demonstrar medo, se ajoelhar, fazer de tudo para que ele perceba que ele está em posse da segurança, para quando ele se descuidar, você exercer, se você se sentir seguro, qualquer ação que possa imediatamente eliminar a possibilidade de um risco de homicídio. Então, isso são dicas que eu dou pela minha experiência, pelo qual você deve utilizar só em momento que se sentir totalmente seguro. Porque uma ação onde você vai se movimentar para se defender de um indivíduo de arma de fogo só pode ter em dois momentos. Primeiro, alto potencial de segurança do movimento. Segundo, perceber que não tem outra alternativa a não ser exercer esse tipo de tentativa de defesa, porque você já percebeu que o indivíduo vai cometer o homicídio. Então, a partir desse momento que você percebe que a sua segurança depende da sua ação, é necessário usar 100% da sua energia para definir a situação. Então, o nosso organismo, ele possui zonas de vulnerabilidades que pode ser provocado lesões temporárias, lesões permanentes e morte. A imobilização é necessária e ela só será eficiente se você souber onde ficam os pontos de vulnerabilidade e pontos de alta sensibilidade, que são chamados pontos de pressão. Essa região aqui, que as pessoas chamam de saboneteira, que é a região onde fica a clavícula e esse osso perto daqui do trapézio, você pode pressionar também e o indivíduo vai imediatamente responder solicitações, porque é uma região de alta sensibilidade causando dor. Quando eu falei para você que você pode realizar um movimento e atingir a região testicular, isso significa que é um ponto de vulnerabilidade que você, quando fala em vulnerabilidade, são pontos que você pode atingir à distância. Você não precisa estar em luta corporal. O indivíduo se aproximou, você chutou naquela região, o indivíduo está chegando muito perto, você soca imediatamente na região do pomo de Adão para poder impedir a respiração dele, imediatamente ele vai cair. E aqui, quando a galera fala de um soco no queixo, o soco no queixo, na verdade, o que derruba não é propriamente o impacto no queixo, mas esse movimento brusco que o indivíduo faz para trás, que ele interrompe imediatamente a circulação daqui do canal medular, que vai levar a oxigenação no cérebro. Então é isso que faz o indivíduo, na verdade, perder a capacidade motora e imediatamente cair, porque por conta do movimento que ele faz no tronco de ligação da medula óssea. Então, vamos entender. Pontos vulneráveis são os pontos que você precisa ter distância para poder atingir, ou proximidade, mas você não precisa estar necessariamente em luta corporal ou próximo do indivíduo. Já os pontos de pressão é necessário ser utilizados só quando você está em contato corpo a corpo. São pontos que você pega, causa dor, vai fazer com que o indivíduo imediatamente consiga se desvencilhar de uma situação onde ele está sendo pressionado, onde ele estão tentando finalizar, então ele usa o ponto de pressão para poder se sair daquela situação, ou um indivíduo que está dificultando para ser imobilizado. Você vai lá no ponto de pressão e exerce uma intensidade de força suficiente para que o indivíduo fique totalmente paralisado e você faça a contenção.
Então, essa é a grande diferença entre pontos de pressão e de vulnerabilidade. As regiões que podem causar mortes são regiões de pomo de Adão, como eu havia dito, a depender da intensidade da dor, você pode impactar isso imediatamente. A região da axila você causa dor também, e região do baço você provoca hemorragia. Espero que você possa fazer um bom uso desse material, e vai desculpando aí a demora, porque aqui você sabe, no corre-corre em Sydney, nem sempre a gente consegue fazer aquilo no tempo que a gente gostaria. Mas aproveito da minha oportunidade, mando um abraço para o Sérgio Pestinha e diga a ele que eu estou desejando muito sucesso nesse campeonato, que ele consiga realmente trazer o título do Nordeste para a nossa Bahia, vencendo o Luciano Todo Duro. Lembro de Pestinha começando a treinar com a gente lá no início na sua carreira, e desde aquela época eu já sentia que ele tinha um potencial incrível de ser um dos grandes lutadores, e não foi diferente. Então eu, professor Silvestre, quinto Dan em Artes Marciais, desejo boa sorte para Sérgio Pestinha e um grande abraço a você também, mestre Carlos Carneiro. Grande abraço.